E aí, turma, tudo bom? Vamos fazer aqui então o nosso próximo exercício. Primeira coisa, vamos ler o exercício, vamos nos situar o que ele está falando. Ó. Se dois quadrados forem colocados lado a lado, então já vamos pensar num quadrado, né? E vamos pensar em dois quadrados lado a lado. Forma um retângulo. Ah, tá. Então, para dois quadrados formarem um retângulo, eles têm que ser igual. Eles têm que ser iguais. Então vamos colocar dois iguais aqui. Porque se eles forem diferentes, né? Tamanhos diferentes, como são dois quadrados, então ele ficaria alguma coisa assim, ó. Ele ia ficar um dente aqui, ó. E ele não seria mais. Ele não formaria mais um retângulo, né? Porque isso aqui, ó, isso aqui não é um retângulo, né? Isso aqui, ó, não é um retângulo, certo? Isso aqui, ó, sei lá, é qualquer outra coisa. Então eles têm que ser iguais. Vamos apagar ele aqui, então. Vamos continuar a ler o exercício aqui. A gente já até extraiu uma informação dele aqui, né? Se cada quadrado tem 25 centímetros de área, tá, então vamos por aqui, ó, 25 centímetros de área, 25 centímetros de área. Qual é a área qual é o perímetro, ó, perímetro desse retângulo? Então aqui, ó, a gente tem que saber algumas coisinhas. O que é perímetro, né? Perímetro é definição. A gente tem que saber, a gente pega isso com o tempo, a gente pega essas definições, fazendo exercício, né? Praticando, a gente pega essas definições. Então, perímetro, vamos por aqui, ó. Perímetro é a soma. Perímetro é a soma de todos os lados, tá? Todos os lados de uma figura geométrica. Não vou escrever aqui que é de uma figura geométrica, a gente já sabe aqui, né? Então, bom, então ele quer saber o perímetro dessa nova figura aqui que forma, certo? Desse retângulo. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber esse lado mais esse lado aqui, né, essa distância, mais essa outra aqui, mais essa e essa aqui. Então ele quer saber a soma de todos esses lados. Vamos chamar de P. Não vamos chamar de L, tá? L de lado, pra gente lembrar que a gente tá falando de lados. Lado. Então, o que é o nosso perímetro? A gente está só preparando aqui o nosso conceito aqui, né? Então, perímetro, vamos chamar de P, ó. P é igual a perímetro, que é a soma de todos os lados. Mas veja, esse lado aqui do meio não entra, tá? Porque quando se formou uma nova figura, os dois quadrados, esse lado aqui ele passou a ficar interno, então ele não é perímetro, ele não faz parte do perímetro. Tem que ser só os lados que estão em contato, né, com a parte externa aqui da figura. Então vamos lá, ó. L mais L, então isso aqui vai dar L mais L mais L mais L mais L mais esse L aqui. Então, isso aqui a gente pode, como é uma soma, a gente pode transformar numa multiplicação. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então isso aqui pode ser 6 L's, tá? Então o nosso perímetro é 6L. Mas a gente sabe quanto que é L? A gente sabe quanto é L? Não. Então vamos descobrir quanto que é L. Vamos, então, tentar descobrir pelas informações que esse exercício não dá, né? Mas se a gente for ler aqui, ó, ele só dá a informação de área. Então, da área, a gente vai ter que chegar nesse tamanho de lado. Porém, qual que é a área de um quadrado, né? Não é lado vezes lado? Ou base vezes altura, que é como é o mesmo comprimento, a gente pode dizer que é lado vezes lado, né? Então, por aqui, ó, lado vezes lado. Se a gente sabe quanto que é a área, que é 25, né? 25 centímetros quadrados, que ele falou ali, então a gente sabe quanto que é o lado. Aí, pela área a gente descobre o lado. E aí, pelo lado, a gente vai descobrir lá o perímetro. Então, é bem simples, né? L quadrado é igual a 25 centímetros quadrados. Só que aqui, ó, a gente tem uma equaçãozinha com L quadrado. Tem uma incógnita ao quadrado. Como que a gente resolve isso? Isso aqui também é regrinha, né? A gente tem que... É uma regrinha de como a gente resolve essa fórmula. Não tem... mais uma vez, é prática, né? A gente sabe que existe a regrinha e a gente vai praticando e a gente vai decorando, vai lembrando.
Então, nesse caso, para resolver a equação, a gente tira raiz quadrada de 25 centímetros quadrados. Lembra que a raiz quadrada, então é 2 aqui, porque aqui é 2, né? Esse 2 aqui ele veio para cá, raiz quadrada de 25. E como que a gente faz a raiz quadrada, né? O que é a raiz quadrada? A raiz quadrada nada mais é do que uma pergunta para você. Então, a raiz quadrada de 25 é uma pergunta. É a seguinte pergunta: qual que é o número que vezes ele mesmo dá esse número que está dentro da raiz? Então, qual que é o número que vezes ele mesmo dá 25, né? Esse é bem simplesinho, né? Mas a gente, caso você na hora não tenha um pouquinho de dúvida, fique na dúvida, é só a gente lembrar da tabuada. Então, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, porque esse aqui é um número pequeno, 25 é pequeno. 4 vezes 4 é 16. 5 vezes 5, 25. Ó, aqui ele, 25. 6 vezes 6, 36. E assim vai embora, né? Então a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Se fosse a raiz quadrada de 36, a resposta é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Mas a gente já descobriu aqui, né? Ó, 25. É 5, né? Então a nossa resposta é 5 o quê? Centímetros, porque é lado, né? Aqui, ó, 5 centímetros. Eu já vou fazer uma forma um pouquinho mais mecânica de a gente resolver essa raiz quadrada, tá? Se você pegasse um número, sei lá, 325.500, como que você faria, né? Eu já vou explicar aqui. Vamos terminar o exercício. Aí aqui a gente pode voltar na nossa equaçãozinha do perímetro que a gente tinha pensado, né, de antemão lá no comecinho. O perímetro não é 6 vezes L, que L é o lado do quadrado, mas a gente quer saber o perímetro do retângulo. A gente quer saber o perímetro do retângulo. Então, é só a gente somar todos os lados que estão externos, né? Não estão internos, então esse aqui não entra. Então é esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. São 6 lados. Então, perímetro é igual a 6 vezes o L que a gente achou ali, ó. 6 vezes 5. Então, o nosso perímetro é 30 centímetros, né? Que é a medida de comprimento. Qual que é a nossa resposta aqui? Letra C. Tem que tomar cuidado para na hora de resolver não achar o perímetro do quadrado, porque a gente está falando mexendo com a área do quadrado e a gente pode se confundir e tal, né? Então é bom a gente estar ligado nisso aí, ele quer a área do retângulo, o perímetro, ele quer o perímetro do retângulo. Sempre lembrar de ter isso em mente, tá? Qual que é o perímetro do quadrado? Seria L vezes L, L mais L mais L mais L, ou seja, 5 vezes 4, que daria 20. Ó, a respostinha aqui errada, ó. Se você calcula errado, já tem uma respostinha errada te esperando ali nas alternativas. Mas antes de acabar esse problema, vamos só resolver aqui rapidinho como a gente faria pelo método mecânico, né? A raiz quadrada de 25. Você coloca aqui 25, tá? Desse lado. Faz um traço aqui, porque a gente vai fazer divisões aqui, tá? Então a gente põe esse traço aqui para organizar. E aí a gente tem o 25, que a gente quer saber qual é a resposta, qual é a raiz quadrada. Aí a gente vai dividir esse 25 aqui por números primos. Então qual que é o número primo que a gente divide 25, né? E sobra o resto zero. Ou seja, qual que é o primeiro número primo mais baixo que é divisível por 5? O que são números primos mesmo? É números que são divisíveis por ele e por 1 e por ele, né? Ou seja, vamos pôr aí o 11. O 11 é número primo? Ele é um número primo, porque tenta dividir ele por 1. Dá 11. Tenta dividir 11 por 2. Não vai dar resto, né? Por 3 também não dá. Por 4 não dá. Por 5, nem 6, nem 7. Você vai tentando dividir até chegar no 10. Nenhum deles dá. Resta 0. O 11 vai dar, porque vai dar 1, né? Ou seja, divisível por 1 e por ele mesmo. Então isso é um número primo. Na prática é mais fácil a gente decorar. A gente usa tanto que a gente acaba decorando, né? Talvez você já até tenha decorado. E é interessante a gente saber até ali por volta do 41, 43, né? Que são números primos. Você saber quais entre 1 e o 41 estão ali entre os números primos. Quais são primos. É bom entender, mas pelo menos até o 17 ali você tem que saber. Até o 23 ali você tem que saber. Isso é obrigatório, tá? Pra não ter que ficar pensando isso na hora da prova, né? Que fica mais difícil. Mas vamos lá. O número
2 é primo. Dá para dividir 25 por 2 e sobrar o resto zero? Não dá, né? Porque só números pares são divisíveis pelo número 2. E aí já vem a segunda coisa. Regrinhas de divisão. Quando que um número é divisível pelo outro? É aqui que a gente vai... uma das necessidades, né, dessas regrinhas. É aqui, vai facilitar muito a nossa vida. Porque imagina a gente ter que ficar dividindo um número, né? Aqui 25 é tranquilo, é pequeno, mas vamos pôr um número muito grande lá, 325.428. Pra gente saber se é divisível, ter que ficar dividindo, é difícil, né? Então é bom a gente saber as regrinhas, é muito interessante. Mas vamos lá. 3 é divisível por 3. Qual que é a regrinha do 3? A gente soma os números, né, os algarismos aqui em separado e vê se o resultado é divisível por 3. Então 5 mais 2 é igual a 7. 7 é divisível por 3? Não, né? Porque é só o número 3, o 6 e o 9 que são divisíveis. O número 7 não é. Então 25 não é divisível por 3. Próximo número primo é o 4? Não, né? O 4 é número par, então ele não é primo, porque dá para dividir por 2. Número 5. Sim, o número 5 é primo, então vamos colocar ele aqui. Vamos colocar ele aqui não, vamos ver se ele é divisível primeiro. 25 é divisível por 5? Sim, porque todo número que termina em 0 ou em 5 é divisível por 5. Facinho essa regra, hein? Então, termina em 5 é divisível por 5. 25 dividido por 5 é 5. Agora a gente continua fazendo a mesma coisa. Só que a gente não precisa voltar lá no número 2, no número 3. A gente pode, se você fez tudo certinho, né? Você pode continuar do 5 para frente. Então o próximo número com certeza vai ser divisível por 5 ou um número maior e não por um número menor, tá? Então vamos lá. A gente não precisa fazer com 2 nem com 3, vamos fazer com 5. 5 é divisível por 5, evidentemente. Então, e dá resto 1, né? Pronto, a gente terminou, porque deu resto 1 aqui, a gente terminou todas as divisões que a gente podia fazer. E aí, como a gente continua? Muito simples, a gente pega os números repetidos, que tem aqui desse lado aqui, né, das divisões. Pega os que tem repetidos, pega um deles só, o outro a gente some com ele, pega um desse daqui e vai jogando lá na resposta. Só que aqui no caso, ó, a gente tem só dois números e eles são repetidos. Então a gente pega desses dois, a gente pega um, o outro a gente some com ele. Sobrou um número 5. Então a nossa resposta é 5. Porque dos dois a gente pega um. Sobrou o 5. Tá aqui. 5 centímetros. E aí a gente já tem a nossa resposta. Só pra gente dar um passo a mais, tá? Porque é sempre interessante a gente dar um passo a mais, né? Entender o exercício mais completamente. E se a nossa resposta, por exemplo, aqui tivesse dado o 5 e um 7 aqui? Como que faria? Porque a gente pegou desses dois aqui que são repetidos, a gente pegou um, né? Aqui, pegou um deles aqui na nossa resposta. E agora, né? Que se a gente tivesse mais números aqui, por exemplo, se tivesse dois sets, a gente pega desses dois, a gente pegava um. E a gente colocava na nossa resposta como? Multiplicando, tá? Multiplicando. Mas isso se a gente tiver dois, tá? Pega cada grupinho de dois e vai pondo a nossa resposta multiplicando um pelo outro. Mas e se só tivesse um número 7? Deixa eu apagar esse número 7 aqui, ó. Vamos apagar ele aqui. E se só tivesse um? A gente não consegue tirar ele de dentro da raiz, tá? A gente só consegue tirar de dentro da raiz quadrada de grupinhos de 2 em 2. Se não tem 2, não tem o que fazer. Ele ficaria dentro da raiz mesmo, tá? Mas isso aqui é um passo à frente. Não tem a ver exatamente com a resolução, porque o nosso exercício é 25. É só pra gente saber um pouquinho a mais, tá? De repente a gente pode se deparar com essa situação aqui. Então, se não tem dois, não tem grupinho de dois, ele não sai da raiz, ele só sai de parzinho. E aí ele sai um só também. Tá bom, turma? Mas ó, é um exercício razoavelmente simples, mas que tem muita coisinha para que você tem que saber. Você tem que saber a raiz quadrada, você tem que saber o que é um perímetro, o que é uma área, o que é uma fórmula de área, e tem que saber manusear essas equações para a gente conseguir chegar onde a gente quer, tá bom? Mas é um exercício legal. Se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários. Aqui no canal tem exercícios mais fáceis, tem os mais difíceis também. Vai fazendo uma maratona aí no canal aí que vocês vão aprender bastante, ter bastante conhecimento, tá bom, turma? Te vejo no próximo vídeo, hein?